Paulinho, tudo bem? Vai aguardar alguns minutinhos, tá, Paulinho, para a gente Lindo, começar, tá bom? O pessoal, tranquilo. Você tá 18 boa? horas. Tudo bem? Neném, como é que tá? Bem, tá bem Neném? o Gabriel com 6 anos e o neném na barriga, tá crescendo. Não, tá bom demais. Ontem eu te acompanhei o tempo todo na festa ontem Ah, eu vi, e muito eu estou sem obrigada pela chat aqui no presença. meu equipamento. Não, mas você sabe que eu te acompanho, né? Onde é que você vai, eu estou sempre Eu junto. sei disso, Mas ué. ficou muito bom. Eu fico muito feliz com a presença de Interessante demais. vocês. Fiquei muito feliz, é muito bom. Não, mas a turma vai junto mesmo, graças a Deus. Graças a O que é Deus. bom a gente acompanha, né? Ah, que bom, Agora está tranquilo que feliz. o que é E é bom a bom gente saber que a gente acompanha. pode contar com vocês. Na hora que eu terminei minha fala, que eu vi a sala cheia, eu falei, gente, é muito bom, a gente fica muito alegre. Você viu como é que estava cheio? Que Pois loucura! é, eu levei um Estava susto bom na hora demais, que. velho. Porque na hora que a gente está falando, a gente não vê direito assim, né? Porque a gente está concentrado na fala, e depois que eu olhei, eu falei, gente, mas tem muitas pessoas, é muito bom. Um daréu de gente. E nesse Mas é muito horário é bom. Você complicado, né? merece também, né? Não... Obrigada. Mas nesse horário é complicado também, né, Paulo? O pessoal está chegando do trabalho. E aí eu falei assim, gente, nós estávamos. Esse horário é bem grato. É. Esse horário é bem grato. Isso é prestígio mesmo que faz você fazer isso. Mas foi bom demais. Ah, foi Valeu. mesmo. Eu vou dar uma saidinha agora, que eu vou tomar um café. Isso, O vai neném lá. está de Aqui, volta. muito Estou obrigada, junto tá? aí. Pela presença ontem. E durante toda a semana, né? Não, mas olha, Muito obrigada.
Doutor Rubem, tudo bem? Boa noite. Doutor Rubem, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como está? Bem, um prazer recebê-lo no nosso grupo. Muito obrigado. A gente vai Prazer aguardar, meu. a gente vai aguardar alguns minutinhos, que a Letícia vai entrar em sala de aula e os alunos também começam a chegar Uhum. daqui a pouco, tá bom? Perfeito, Muito obrigada. obrigado. Professor Deilton, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Aliás, quase boa noite, Quase né? boa noite. Esses horários nos confundem, né? Mas é um prazer vê-la, o professor Vinícius também. E eu não poderia deixar de estar presente, porque o professor Rubem Miranda Gonçalves é um grande amigo meu, né? Nós temos aí uma amizade já de algum tempo, e eu não Que poderia ótimo. deixar de estar aqui prestigiando o colega, juntamente com a Letícia, né? A Letícia Mirelli também, que foi sua colega lá no mestrado também. Sim. Então, Ela deve estar feliz. chegando por aí. Muito Tá obrigada, bom. muito bom contar com a sua presença. Vinícius também, muito Ah, obrigada pela presença. Oi, e parabéns Juliette. pelo lançamento de ontem. Ah, foi lindo, emocionante. Eu fiquei muito feliz. E obrigada também por estar presente ontem. Muito bom. Gostei muito. Ótimo, muito bem. Boa noite para todos, Boa para noite, toda, Vinícius. Juliette. Que prazer te ver. Mestre Deilton, mas tem muito tempo que nós não nos falamos. Eu estava até preocupado com isso e agora eu estou mais tranquilo, na verdade. Não, até outro dia eu lembrei, falei assim, uai, onde é que anda o professor Vinícius? De repente, eu falei, hoje eu estou vendo o Deilton. Eu falei, então já está tudo bem. É que agora a gente estava falando direto, agora ficou uns dias sem conversar aí. Sim, mas eu pensei assim, ele deve estar ocupado com o doutorado dele, vai ver que os professores estão apertando na disciplina, estão exigindo os artigos, os seminários, isso aí Bicho pegou faz aqui pro parte, meu lado, Deus. eu imagino. Mas está caminhando bem, está tudo indo bem, está tudo dando certo. Ótimo, muito bem, prazer revê-lo. Prazer é meu. Muito obrigado. Nada. Cumprimentar a todos que estão já na sala, professor Rubem, Thaís, Paulinho, muito bem-vindos. Professor Deilton, como está? Sim, tudo bem, professor Rubem, é um prazer revê-lo. Eu já disse aqui antes, eu não sei se o professor teve a oportunidade. Ouvi. Sim. Eu não poderia deixar de estar presente, porque eu tenho uma amizade, uma admiração, um respeito muito grande pelo professor, né? E pelo trabalho que você executa. E parabéns pela sua recente aprovação na Universidade das Ilhas de Gran Canária, assim que eu acho que denomina, né? Las Palmas da Gran Canária. Las Palmas. Sim. Muito bem. Né? E está como professor catedrático. Não, é professor contratado doutor, que eu acho que o equivalente aí é o associado. Não sei no Brasil qual é a figura. Não, talvez professor adjunto ou professor auxiliar. Nós temos essas figuras. Nós temos o professor titular, o adjunto e o auxiliar. É o adjunto, então. Perfeito. Mas daqui a pouco já é o professor titular. Não, com calma, meu Deus, falta muito para chegar lá. Sim, mas parabéns. Muito obrigado, professor. Nada. Olá. Letícia. Boa noite. A Letícia também. Tudo bem? Tudo bem, jóia. seja bem-vinda. Obrigada. Muito professor Rubem, professor Deilton, professor Vinícius, Juliette. Como está? Bem, Letícia. você?
Prazer te ver, Letícia. Igualmente. Letícia, te agradecer mais uma vez pela presença ontem. Nossa, adorei. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Ô, Letícia, parabéns pela sua filha, que não a conhecia, fiquei conhecendo ontem, e dizer que a Juliette foi muito feliz ao escolher seu nome, porque um primor a sua escrita. Com certeza aí, marcado para toda a vida, né? Parabéns pela sua participação. Você é sensacional, né, Letícia? Obrigada. Sem mais delongas, né, Juliette? Não vamos assim, resolver a frase, né? Pronto. Obrigada, muito obrigada, fico feliz. Eu sou suspeita para falar. Juliette, eu só quero quebrar um protocolo inicial aqui, enquanto não está começando, eu quero pedir licença. Eu vou acompanhar o encontro até às 18h30. Eu estou com um compromisso hoje que eu consegui adiar um pouquinho o início dele, que era 6h15, vai começar às 6h30 e eu não vou poder permanecer. Eu peço desculpas, mas até às 6h30 estarei aqui acompanhando. Com certeza vai ser muito bom ouvi-los, tá bom? Obrigado. Ótimo. Sem problemas, Vinícius. Letícia, a gente vai aguardar às 18 horas em ponto para iniciar, tá bom? Uhum. Alunos vão entrar certo. às 18. Tá ótimo. Uhum. Ô, Juliette, você tá bem? Tô bem. Ontem eu gostei de dormir depois da emoção. Nossa, foi muito legal. Fica Nossa, nervosa, incrível. né? Foi sensacional. Mas foi ótimo. Então, Juliette, depois eu vou ver a questão do que você me pediu para a gravação. Eu dou um jeito depois de passar, mas pelo que eu pude perceber, vai ser inserido no YouTube também. Então, também é um caminho, mas se for o caso, depois eu te passo. Não, é só subir para o YouTube, tá bom. E aí o pessoal assiste por lá. Vou só enviar o link aqui novamente no grupo, tá? E daqui a alguns minutinhos a gente inicia. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que hoje a gente recebe o Dr. Rubem, a mestre Letícia, para a gente fazer um encerramento da nossa semana Rompendo com Silêncios, aqui no grupo de minorias, um grupo de estudo destinado realmente à pesquisa com relação a esse tema, minorias e grupos vulneráveis,
com essa perspectiva de analisar os desafios, a proteção internacional, em diálogo com a proteção interna. E é realmente uma honra recebê-los aqui nessa noite de encerramento. Eu tenho certeza que vamos encerrar com chave de ouro essa semana, muito especial, em comemoração a 1 ano do nosso grupo. E eu agradeço de forma muito especial a Letícia por estender o convite ao professor Dr. Rubem, e é uma satisfação recebê-la novamente em nosso grupo, Letícia, o professor também, porque vocês, como referências aí no tema, podem contribuir com os nossos alunos que têm se interessado muito pela pesquisa com relação à temática refugiados. Então, realmente é uma honra, eu agradeço muito na sua pessoa, Letícia, por contribuir com o nosso grupo de estudo nessa semana Rompendo com o Silêncio. Agradeço também a presença dos alunos, dos professores, do professor Vinícius, que tem acompanhado aí a nossa semana, e de forma muito especial hoje, o professor Dr. Deilton, que foi nosso professor, né, Letícia, no mestrado, Sim. grande incentivador aí da nossa trajetória acadêmica, publicamos artigos, né, professor? Então, é uma satisfação em recebê-lo, e por isso eu quero passar a palavra ao professor Deilton para fazer suas saudações iniciais e apresentar os palestrantes para a gente iniciar. Muito obrigado, professora Juliette, e aqui é uma satisfação de novamente estar aqui perante o grupo de estudos de minorias e grupos vulneráveis. A temática do grupo de estudos é uma temática palpitante, é a temática do momento, e realmente eu parabenizo a você e aos membros do grupo, já completando 1 ano. E aqui me coube a honra e a alegria de fazer a apresentação dos palestrantes. Eu sei que em Portugal é feriado, não sei se é na Espanha hoje. Não, é somente em Portugal. Mas o professor Rubem aqui está presente entre nós. Eu sei também do fuso horário, eu sei que tudo é com sacrifício, mas, professor Rubem, seja bem-vindo à Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette. E dizendo que nessa faculdade eu trabalhei durante 8 anos como professor, fiquei um período afastado, foi quando eu fui contratado pela Universidade de Itaúna, né? E agora, recentemente, eu retornei também a estar como professor na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette. Então, eu me sinto aqui muito feliz, muito honrado de estar aqui recebendo o ilustre palestrante. E eu gostaria aqui, então, apenas de fazer uma leitura do currículo do professor. O professor doutor Rubem Miranda Gonçalves, ele é pós-doutor em Direito pela UERJ, doutor, mestre e licenciado em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, professor e coordenador do mestrado em Direitos Humanos da Universidade Internacional de La Rioja e leciona também na Universidade de Las Palmas de Gran Canária, Santiago de Compostela e La Laguna. Então, professor, sem mais delongas, eu gostaria de lhe devolver a palavra, então, para a professora Juliette, para que possa, então, estar iniciando, mas dizendo que o ilustre palestrante é muito, mas muito bem-vindo à nossa instituição, sinta-se na sua casa, e espero que tão logo que essa pandemia cesse, o seu trajeto aqui nas Minas Gerais já aumentou para Itaúna, já aumentou para Conselheiro Lafayette, 7 Lagoas, Universidade de Caxias do Sul, enfim, os seus trajetos aqui em território brasileiro aumentaram mais. Então, esperemos que essa pandemia cesse logo, para que esteja aqui conosco presencialmente. Eu devolvo, então, a palavra para a professora Juliette, para que ela possa, então, dar sequência. Muito obrigada, professor Dr. Deilton. Eu vou passar a palavra para o professor Dr. Rubem, para proferir a palestra sobre os movimentos migratórios ao redor do mundo, uma análise especial sobre o Instituto Jurídico do Refúgio.
E, professor Dr. Rubem, quero aqui fazer uma menção ao professor Kyong Bisaú, ele pediu para enviar um abraço e pediu para falar que foi realmente uma indicação pela admiração que ele tem pelo seu nome, pelo seu profissionalismo. Ele indicou para participar dessa palestra com a gente, e eu entrei em contato com a professora Letícia para que ela também estivesse aqui conosco para proferir essa palestra tão importante sobre o tema refúgio. Então, professor Kyong Bisaú não pôde estar presente hoje porque ele tinha um compromisso, mas ele pediu realmente para enviar esse abraço ao senhor. Passo a palavra, fique à vontade. Muito obrigado, professora Juliette. Boa tarde a todas e a todos. Para mim é um prazer estar com vocês neste seminário e eu queria agradecer pelas palavras de carinho que todos me ofereceram e também queria agradecer o convite de poder partilhar pois, este momento, né, e falar sobre as migrações e também agradecer, logicamente, ao doutor Kyong, grande amigo, doutora Juliette também pelo convite, doutor Darlan, que são os organizadores deste evento, e cumprimentar também o Dr. Sérgio, que é o coordenador da faculdade, professor Vinícius, grande amigo, o professor Deilton, e também o professor Alison, que me presenteou recentemente com um livro sobre o Timor-Leste, e, portanto, quero agradecer também publicamente a sua gentileza. Para mim, hoje é um dia realmente importante, e porque, ademais de participar pues, no evento que organiza esta importante faculdade de Conselheiro Lafayette, é importante porque vou partilhar conferencia ao lado de unha das persoas que máis saben sobre esta temática, que é a doutora Letícia Faleiro. Para quen non sabe, eu tive a sorte de coñecela nun congreso internacional en Palmas, lá nun lugar meio perdido do Tocantins, a 40 graus, que para mí era unha loucura, porque estou habituado a climas máis fríos, e digo que foi unha sorte porque ela hoxe está facendo doutorado en Santiago de Compostela. Eu sei que ela é meio tímida e non gosta que eu fale estas coisas, mas a Universidade de Santiago de Compostela gañou unha excelente alumna, unha persoa moito honesta, con uns valores destacados, moito disciplinada e, sen dúbida, con unha trayectoria académica brillante. Por tanto, desde aquí a miña sincera admiración. E non deixen de prestar atención ao que ela lles vai apresentar hoxe, né? Porque unha das liñas que ela máis ten traballado é realmente sobre os movimentos migratorios. E na liña desta temática, o fenómeno da migración, e con isto já inicio a miña intervención, é algo que está afectando a todos os estados en todo o planeta, sexa pelos fluxos migratorios de saída, que son os que drenan o capital humano ao país de origen, ou ben sobre os fluxos migratorios de entrada, que son os que poden influir na estabilidade do país de acollida. É por iso, pelo que a migración é un fenómeno de interese mundial, mas actualmente, debido aos efeitos do que já coñecemos como globalización, ten adquirido unha dimensão todavía máis universal e máis complexa, porque, claro, isto está afectando a intereses de países, e aquí temos, por exemplo, a Unión Europea, a Alianza do Pacífico, comunidade de estados latinoamericanos que se están juntando para buscar intereses en común. Moitos destes acordos sobre, especialmente os que están referendados pela Asamblea Xeral das Nações Unidas, ten por objetivo gerar un marco normativo internacional que vá fixando unhas pautas de acción para proteger os dereitos humanos. Entón, neste sentido, estamos acudindo a un desenvolvimento que, na miña opinión, é sen precedentes do dereito internacional dos dereitos humanos e que está prescribindo certos límites á potestade legislativa dos propios países por razóns humanitarias. É certo que se pode falar de certos avances humanitarios en relación con os fluxos migratorios, e neste sentido eu acho que é importante sinalar que actualmente a competencia para decidir sobre a entrada, permanencia e saída dos estranxeiros de territorio nacional está conferida aos estados.
São os Estados que mantêm a soberania sobre o seu território e é por isso que têm essa potestade de legislar e de fixar os critérios de admissão e também de autorização de quem vai ficar e permanecer dentro do seu território, dos seus lindes. Claro, isto implica que o direito internacional pois, tem escasas limitações. Aqui, um dos problemas maiores que hoje em dia têm os Estados é a imigração irregular. E é um problema que bem, pode afetar a segurança interna do próprio país e também pode afetar a ordem pública por diferentes razões. Em primeiro lugar, na minha opinião, pela vinculação que existe entre a imigração irregular e, em vários casos, a delinquência, né? Forma de tráfico ilegal, economia, na Espanha dizemos economia submergida, não sei no Brasil como é, mercados paralelos, pode ser trata de pessoas, mas os Estados também consideram que incluso se pode dar um incremento dos potenciais ataques terroristas com a entrada de imigrantes anónimos sem controle dentro do seu território. No caso europeu, isto é mais palpável porque já temos sofrido estes ataques terroristas, no caso de Madrid, en París, Bélgica, etc. Portanto, os Estados da comunidade internacional dificilmente vão ceder soberania em relação à sua competência à hora de admitir ou permitir que pessoas estrangeiras permaneçam no seu território baixo a sua jurisdição e baixo a sua responsabilidade. Porém, é verdade que também existem vários organismos que, ainda que de maneira parcial, se têm encarregado de questões específicas e que estão relacionadas com fluxos migratórios e a proteção dos direitos humanos dos imigrantes. É por todos conhecido o Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, que vocês sabem que tem a sua sede em Ginebra, está presente em quase 130 países e conta com mais de 250 oficinas repartidas por todo o mundo. E, ademais do ACNUR, também temos o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Bem, quando falamos de movimentos migratórios, eu gosto de distinguir uma série de conceitos básicos, porque dependendo de como se clasifique a um migrante, os seus direitos e os seus instrumentos institucionais de proteção vão variar. E também vai variar o seu estatuto jurídico dentro do país de destino no que se encontre. Dependendo da consideração do estrangeiro, o ordenamento jurídico do Estado de acolhida vai dar um trato ou outro que pode dar lugar a incoar expedientes de expulsão, podem ser expulsados se estão no país de forma irregular. Então, por um lado, temos os refugiados, que é precisamente sobre o tema que vai versar a intervenção da doutora Letícia e que em breve vai expor para todos nós, que são aquelas pessoas que por razões relacionadas com conflitos bélicos, motivos de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, entre outras, se veem obrigados a abandonar o seu lugar de origem ou a sua residência e estabelecer-se em um país de acolhida. Aqui temos a Convenção do Estatuto dos Refugiados do ano 1951, que se basa também na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que confere uma série de medidas de proteção especial a todas as pessoas que sejam classificadas como refugiados. E não podemos confundir os refugiados com os desplazados, que é outra categoria e que, em alguns pontos, pode ser similar à do refugiado, e as razões que levam os desplazados a trasladar-se do seu lugar de origem, pois são similares às dos refugiados, mas há uma particularidade. Qual é? Que o desplazamento que fazem tem lugar dentro das fronteiras do mesmo território do país de origem. Então, ainda que esta situação é um drama humano e que atualmente está na base de graves crises humanitárias, o regime jurídico internacional que se aplica aos desplazados é diferente ao dos refugiados, porque os refugiados saem do país, os desplazados não, movem-se dentro do país. E, portanto, a estes não lhes assiste o direito de asilo. Mas, além dos refugiados e dos desplazados, ainda temos uma terceira categoria, que são os migrantes
económicos. São pessoas que están nunha situación de extrema precariedade e que en moitas ocasións pois están nunha situación administrativa irregular. Entón, estas persoas, aínda que están na posición de ten que emigrar dos seus países de origen por razóns de supervivencia, porque escapan dunha vida de extrema pobreza e o que procuran é lograr unha vida digna, ten escasa protección dos seus direitos a nivel internacional. E en moitas ocasións vense envolvidos en procedimentos de devolucións forzadas, porque non les asiste o direito de asilo. De facto, actualmente, pois, non encontramos no direito internacional unha normativa que obrigue aos Estados pois, a acoller inmigrantes por razóns económicas. E isto significa que non há unha limitación á soberanía dos Estados para obrigar a autorizar a entrada de inmigrantes ou de permanecer nos seus países de origen, pois, neste sentido. Entón, claro, é moito difícil ofrecer unha garantía de supervivencia para estas persoas. Porén, non existe entre os Estados un consenso sobre esta questão, que se perfila, na miña opinión, como grave por razóns humanitarias. E hoxe os Estados non ten unha limitación de natureza moral por estas razóns, por tanto, para obrigarse a admitir ou autorizar a permanencia dos inmigrantes que foxen dunha situación de pobreza extrema e que faça viável a súa supervivencia. Por tanto, vemos que en cualquera das tres categorías, seja refugiados, desplazados ou migrantes económicos, estamos diante de colectivos especialmente vulneráveis. E son vulneráveis pela situación xurídica que poseen desde que saen do seu país de origen. E especialmente se encontran nunha situación administrativa irregular, porque aí a gravidade da súa situación desfavorecida vai ser superior. Esta circunstancia se encontra recoñecida polo propio Dereito Internacional dos Dereitos Humanos, que permite unha certa discrecionalidade aos Estados á hora de promulgar as súas leis para posibilitar un tratamento xurídico desigual. E aquí, claro, se está permitindo unha discriminación entre nacionais e non nacionais. Claro, aparentemente, está prevendo o Dereito Internacional dos Dereitos Humanos xoca directamente co artigo 2 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Se todos somos iguais en dereitos e liberdades, tal e como está proclamado na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, pois parece que non ten moito sentido que haxa esas distincións, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, etc. Porén, como xa digo, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos interpreta a doutrina maioritaria que non pode ser interpretada de modo que os Estados vexan limitada a súa potestade legislativa e, por tanto, neste caso, debe respetarse. E esta afirmación temos que entendela en relación coa circunstancia que já mencionei, que en última instancia, quen é soberano para promulgar e aprobar os criterios de admisión e permanencia das persoas que non son nacionais dun Estado vai ser o propio Estado. E isto é o que vai dificultar, lógicamente, que en moitos casos se le dé un trato digno a refugiados, desplazados ou migrantes económicos. Ben, eu non quero alongarme moito máis, porque eu acho que temos moito que aprender coa doutora Leticia. Por tanto, eu devolvo a palabra para que ela nos ilustre con a súa intervención. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Dr. Rubem, pela exposição brilhante, pela contribuição com o nosso grupo. Eu tenho certeza que, ao final, os alunos vão se manifestar pela sua contribuição. Muito obrigada. Antes de passar a palavra à Letícia, eu quero pedir a fala ao professor Alisson, em nome da FDCL. O professor Alisson está presente e poderia manifestar em agradecimento a presença do professor Dr. Rubem pela exposição, pela sua participação aqui no nosso grupo. Alisson. Obrigado, Juliette. Prazer estar aqui mais uma vez em mais um evento
organizado por ti. Muito obrigado por todo esse auxílio, esse apoio que tem nos dado na gestão da faculdade. Professor Rubem, muito obrigado por ter participado conosco também, é sempre um prazer te ouvir. A professora Letícia foi quem nos introduziu ao professor Rubem. A professora Letícia, eu já falo sempre com os meus alunos, ela cursa o doutorado na Espanha e, enfim, é das minhas melhores amigas, das pessoas que a academia me deu a oportunidade de conhecer, botou na minha vida e é uma pessoa extremamente especial. Eu acho importante aqui falar com os alunos, até porque também está na nossa biblioteca. O professor Rubem Miranda, ele tem um livro sensacional que trata sobre o regime jurídico do patrimônio cultural subaquático, e ele me encaminhou esse exemplar, encaminhou também um para a biblioteca da faculdade. Alguns de vocês já devem ter visto esse livro lá na biblioteca da faculdade, é um livro muito interessante e, assim, eu, sinceramente, no Brasil, vejo pouca publicação a esse respeito. Aliás, quando vejo publicação a respeito desse tema, é do professor Rubem Miranda, publicando aqui. E é um tema que acaba nos atingindo de certo modo, porque a gente sabe que possui patrimônio cultural em nossas costas também, então vale a pena ficarem atentos aí. Quem tiver interesse em pesquisar por áreas novas, está aqui um livro excepcional que tem lá na nossa biblioteca também. Eu não abri mão desse aqui, assim como não abri mão do livro da próxima palestrante, professora Letícia Mirelli Faleiro, que é o Direito à Educação para Refugiados, outro livro que eu vivo indicando para os meus alunos. Espero que vocês também peguem, porque também tem na biblioteca, eu fiz questão, essa aqui ela mandou um para mim, eu fiz questão de comprar outros exemplares para a nossa biblioteca e está lá disponível servindo de apoio para os nossos alunos nas pesquisas. Muitos trabalhos publicados em congressos por nossos alunos usam o livro da professora Letícia nas referências e esses livros são usados, obviamente, porque são espetaculares. Gostaria de agradecer aos dois por estarem aqui hoje contribuindo com a gente. Não vou tomar o tempo, porque sei que é escasso, né? Daqui a pouco todo mundo tem compromisso. Mas muitíssimo obrigado por participarem conosco, professor Rubem. É um prazer. Espero que em breve o senhor possa comparecer aqui pessoalmente em Lafayette. Nós teremos o maior prazer em recebê-lo aqui. Ainda mais se estiver na presença da professora Letícia, que é outra que está me devendo uma visita aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Alisson. Vou devolver a palavra ao professor Deilton para fazer a apresentação da palestrante Letícia. Professor Deilton. Muito obrigado, professora Juliette. E eu, então, faço aqui a apresentação da nossa palestrante que cursou o mestrado na Universidade de Itaúna, foi também coautora em artigos que apresentamos em congressos, né? Então, isso já é uma parceria que já vem de algum tempo, e é sempre com muita alegria e satisfação que eu reencontro você, ainda que virtualmente. Bom, a palestrante é a mestre Letícia Mirelli Faleiro e Silva. Ela é doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Ela é, como eu disse, mestre em Direito pela Universidade de Itaúna, pós-graduada em Ciências Criminais. Autora de artigos, livros, né? Com certeza virão mais livros, né? Com a conclusão de seu doutorado, para que possamos ler. Então, faço dessa forma a apresentação da palestrante. Muito obrigada, professor Deilton. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer à Faculdade de Conselheiros Lafayette pelo convite, na pessoa da professora Juliette, minha querida amiga, né? Por quem eu tenho um carinho muito especial. Quero cumprimentar o professor Vinícius, agradecer por estar aqui conosco nessa noite. O professor Alisson, meu querido amigo, também. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui. A todos os alunos, eu quero cumprimentar de forma muito especial o professor Rubem Miranda. Quero agradecê-lo por estar aqui conosco nessa noite, que para mim é tão importante. E o professor Rubem, como ele já falou, nós nos conhecemos há quase 2 anos atrás, no coração do Brasil, e desde então ele tem sido um amigo, um co-orientador muito importante para mim, tem sido uma pessoa que tem me dado um suporte, ainda que ele esteja do outro lado do oceano. Tudo que ele tem feito por mim, eu vou levar a vida toda para agradecer, e meu coração é muito grato, né, por tê-lo
perto de mim, me auxiliando nessas questões, em tudo que diz respeito à minha formação, o meu crescimento acadêmico. Então, eu externo a minha admiração, meu respeito e ressalto que eu estou muito feliz por hoje estarmos fazendo juntos esse seminário que é tão importante. Eu cumprimento todos os alunos, eu agradeço pela presença de cada um nessa semana especial, né, que é a Semana Rompendo Silêncios, onde o grupo de pesquisa de minorias e grupos vulneráveis vem trazer um assunto tão relevante, tão sensível, que merece a nossa atenção, que é o assunto das migrações. E então o professor Rubens já fez essa abordagem inicial, e nessa abordagem inicial ele ressalta os fluxos migratórios de um modo geral, e, portanto, eu farei o recorte da nossa apresentação para dar uma atenção maior para o Instituto Jurídico do Refúgio, porque muito se ouve dizer sobre os deslocamentos ao redor do mundo, né? O último relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que foi publicado em 2020, agora em junho de 2021, nós teremos um novo relatório, e aí a gente vai ter condição de ver como é que vai estar essa situação do refúgio, né, durante a pandemia. Então, o último relatório mostra que 79,5 milhões de pessoas ao redor do mundo estão em condições de refúgio. E isso significa dizer que mais ou menos 37 mil pessoas diariamente são obrigadas a deixarem o seu lar e buscar proteção em outro lugar. Mas por que as pessoas migram, né? O professor Rubens já falou que os movimentos, os fluxos migratórios, eles se dão por várias razões. Eles acontecem em decorrência de conflitos, eles acontecem em decorrência de catástrofes ambientais, problemas políticos, econômicos e sociais, e por várias outras formas, né? Então, a mídia, ela tem nos relatado alguns fluxos migratórios mais intensos nos últimos anos, né? A gente tem um exemplo dos refugiados de Mianmar que fugiram para Bangladesh. Nós temos os exemplos dos haitianos, que muitos deles vieram para o Brasil em decorrência do terremoto, que devastou boa parte do país em 2010. Nós temos o exemplo dos sírios, né? Que há uma década a Síria passa por um conflito muito intenso, então há uma década os sírios são obrigados a deixar a Síria para buscar proteção em outro país. E pertinho de nós temos o exemplo da Venezuela, né? Em decorrência de todos os problemas naquele país, os venezuelanos foram obrigados a deixar a Venezuela e buscar proteção nos países fronteiriços, né? Então, são várias as razões que levam as pessoas a migrarem de maneira forçada. E o que diferencia os refugiados dos migrantes comuns é a obrigatoriedade, né? Porque é uma migração forçada, não é uma escolha que eles fazem de deixar o país, mas sim porque eles se veem forçados a buscar proteção em outro lugar. E ainda que esses movimentos tenham sido mais significativos nos últimos anos, que a gente tem visto mais isso, né? Os fluxos migratórios, eles acontecem há muitos anos. Então, eu gosto muito de dar um exemplo de um movimento migratório que aconteceu no tempo de Jesus, que foi o refúgio da Sagrada Família, né? Que José e Maria foram obrigados a fugir do seu país de origem, porque o rei Herodes ele assinou uma lei onde ele determinava que todas as crianças de até 2 anos de idade seriam mortas. Então, aí um contexto histórico que está narrado na Bíblia, onde demonstra uma necessidade, claro que não era regulamentado, mas é um caso que a gente pode usar como exemplo de um refúgio que aconteceu há milhares de anos atrás. E depois disso, vários outros movimentos que também são relatados na Bíblia, que as pessoas eram obrigadas a deixar seu país por causa da seca e de uma série de outras coisas. Juridicamente falando, a preocupação sobre esses fluxos migratórios intensos, ele nasceu depois da Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eram muitas pessoas que eram obrigadas a fugir daquele contexto, né, de guerra, e eram obrigadas a buscar proteção. Então, a comunidade internacional
ela começou a ter uma preocupação com esses movimentos migratórios, né? Como é que essas pessoas que eram obrigadas a fugir, elas seriam protegidas? Então, nasce, nesse contexto, essa preocupação jurídica, por assim dizer, né? Mais formal, sobre a proteção dessas pessoas. Só que, naquela época, a preocupação da comunidade internacional era algo que eles acreditavam que seria temporário. Então, eles criaram o primeiro documento, que é a Convenção de 51, que garantia uma proteção para essas pessoas que eram forçadas a fugir de seu país de origem para buscar proteção em outro país, mas durante um lapso temporal. Então, o primeiro documento, que é a Convenção de 51, ele traz uma limitação geográfica e temporal, porque só recebia essa proteção aquelas pessoas que eram obrigadas a fugir do país em um determinado tempo e de uma determinada região. Então, se lá na Europa o contexto era esse, somente aquelas pessoas se beneficiavam dessa proteção, e o resto do mundo não. Só que, com o passar dos anos, eles foram vendo que esses fluxos migratórios, eles, infelizmente, não seriam cessados. Então, haveria que ter uma proteção, mas uma proteção que perdurasse e que abarcasse outras pessoas, né? Então, depois disso, né, percebendo que realmente seria um contexto que não seria passageiro, surge um outro documento importantíssimo que traz uma proteção a nível global para os refugiados, que é o Protocolo de 67. Esse Protocolo de 67, ele é uma extensão, por assim dizer, da Convenção de 51, só que ela traz uma proteção mais universal, porque ela elimina essas limitações geográfica e temporal. Então, ela abarca todas as pessoas. E aí, no próprio Protocolo de 67, traz o conceito de refugiado, né? O conceito sem as limitações, onde fala que o refugiado é aquela pessoa que é obrigada a deixar seu país de origem por motivos de raça, religião, nacionalidade ou grupo social. E existe uma característica muito importante, que é a questão da necessidade de atravessar a fronteira. Conforme bem falado pelo professor Rubem, se a pessoa que está fugindo de um contexto onde ela está sendo perseguida por algumas dessas razões que eu falei para vocês, se ela não atravessa a fronteira, se, por exemplo, ela mora no norte da Alemanha e ela vai somente para o sul da Alemanha, ele é considerado como deslocado interno e não refugiado, porque faltou ausente, né, um dos requisitos, que seria atravessar a fronteira. Então, essa proteção global, ela fica concentrada nesses dois documentos, e no ano de 2016 surge um outro documento, né, que é a Declaração de Nova York. E essa declaração, ela dá origem a dois outros documentos, um voltado para a proteção dos refugiados e outro voltado para a proteção dos migrantes. Então, quer dizer, em 51 nós temos um documento global, em 67 nós temos um protocolo, e dada essa permanência desse contexto de refúgio ao redor do mundo, nasce a Declaração de Nova York, que vem, ainda que ela não tenha uma força normativa, ela demonstra a preocupação da comunidade internacional na proteção dessas pessoas. E então, além do contexto global de proteção dos refugiados, existe também a proteção regional. Então, nós temos, por exemplo, a Convenção da Organização dos Estados Africanos de 69, que é uma convenção regional africana, mas que traz também a proteção para essas pessoas. Por quê? Porque o contexto ele já começa a se espalhar por regiões, e as causas que dão origem ao refúgio em regiões, elas são diferentes. Então, então nasce aí essa Convenção Regional Africana, e nasce também a Declaração de Cartagena, de 1984, que também é um documento, é uma convenção que traz uma proteção regional para todas essas pessoas que são obrigadas a deixar seu país de origem em busca de proteção por motivos de raça, religião, nacionalidade ou grupo social. E o ponto interessante é que esses documentos, ainda que eles sejam regionais, eles trouxeram inovações que serviram de exemplo para outros ordenamentos. Porque essas convenções, elas trazem um conceito ampliado de refugiado. E aí, elas englobam no seu conteúdo aquelas pessoas que são obrigadas a fugir do seu país por motivos de violação generalizada de direitos humanos. Então, não basta ser perseguido.
além de ser perseguido, se ele sofre uma violação generalizada de direitos humanos, ele também é abarcado por esses documentos, que, ainda que sejam regionais, que não abarque toda a comunidade, eles servem como um exemplo, como paradigma para outros ordenamentos. Tanto é que, partindo para o nosso ordenamento jurídico brasileiro, no ano de 97, a lei 9474, Juliette, estou ruim de número, 9474 de 97, é a nossa lei interna que traz a proteção dos refugiados, que ela é conhecida como Estatuto dos Refugiados. Então, a nossa lei brasileira, o nosso Estatuto dos Refugiados, ele se espelha na Declaração de Cartagena e traz esse conceito ampliado de refugiados, de modo que aqui no Brasil, a gente reconhece também como refugiados aquelas pessoas que são obrigadas a fugir do país de origem, porque sofrem uma violência generalizada de direitos humanos. Então, a nossa lei é uma lei que é uma referência porque traz esse avanço normativo, né? E aí, vários contextos trouxeram algumas modificações e necessidade de adequações para os contextos, né? Por exemplo, nos casos dos haitianos e dos sírios, os haitianos, por exemplo, eles têm uma particularidade, o professor Deilton, inclusive, a gente já escreveu sobre isso, que é a questão do refúgio ambiental. E o professor Deilton me auxiliou muito, eu agradeço imensamente. E essa questão do refúgio ambiental é uma questão muito sensível. Por quê? Porque os refugiados ambientais, né, eles não fogem do país de origem porque eles estão sendo perseguidos, mas sim porque ali naquele país já não tem condições deles viverem de forma digna, né? Então, assim, por causa desse contexto, não existe uma lei específica, a não ser a declaração de Kampala, que menciona a questão dos deslocamentos internos, mas não existe uma proteção específica para os refugiados ambientais. Então, eles vivem no limbo, por assim dizer, porque eles saem do país, mas não saem por uma perseguição. E aí eles não são reconhecidos como refugiados ambientais. Então, para atender a necessidade, a demanda dos haitianos que chegavam no Brasil, porque eram muitos e muitos que chegavam buscando proteção aqui, foi criada uma portaria interministerial. Então, ainda que eles não fossem reconhecidos como refugiados, porque eles saíram do país por causa de uma catástrofe ambiental, essa portaria interministerial, ela garante para eles um visto humanitário e permite que eles fiquem no Brasil de forma legal. E aqui eu faço uma crítica, por quê? Porque se na nossa lei 9474 de 97 a gente traz o conceito ampliado de refugiados para reconhecer também como refugiados aquelas pessoas que sofrem uma violação generalizada de direitos humanos, do meu ponto de vista, o Brasil precisaria reconhecer os haitianos como refugiados. Por quê? Porque quando o Haiti é destruído com aquele terremoto, hospitais foram destruídos, escolas foram destruídas, casas foram destruídas. Então, eu entendo que essas pessoas não têm condição de viver ali e há, sim, uma violação generalizada de direitos humanos dessas pessoas, né? Então, é uma crítica que eu faço, é uma consideração que eu desenvolvi em artigos nesse sentido. Porém, a nossa realidade aqui é que eles recebem o visto humanitário e ficam nessa condição, eles ficam nesse limbo. E os sírios, ainda que eles estejam fugindo de um conflito, de um contexto de perseguição e de guerra mesmo, o Brasil, como ele recebeu um número grande de refugiados sírios e o processo de reconhecimento de refúgio, na prática, ele é um processo moroso, porque precisa passar pela Polícia Federal, depois vai para o CONARE, e é um processo que dura mais de 2 anos. O que o Brasil fez? Também criou uma portaria que garantiu para os sírios um visto humanitário. Então, é uma forma que o Brasil tem feito para fazer essas adequações e para conseguir receber essas pessoas. E nosso país conta também com ajudas de instituições que são importantes no recebimento de refugiados, que é, por exemplo, a Caritas, que é um organismo que é um órgão mais voltado para a Igreja Católica no Brasil. E então, outro contexto que eu quero usar como exemplo aqui para vocês, que nós fomos afetados, entre aspas, né? Foi o contexto migratório da Venezuela, porque
por nós sermos um país fronteiriço, os venezuelanos eles começaram a vir muito para o Brasil. Então, hoje, a Venezuela tem 3,7 milhões de pessoas que estão em condição de refúgio. E aí todo mundo deve se lembrar que quando eles começaram a vir para o Brasil, lá na região de Roraima, né? Naquela região, naqueles estados bem fronteiriços, começaram a borbulhar ações no STF, ações originárias, pedindo o fechamento de fronteiras do Brasil para que essas pessoas não viessem para o Brasil, né? E aí entrou uma discussão muito grande, esses pedidos foram julgados improcedentes, né? Foi até a ministra Rosa Weber que fez o julgamento dessa ação, reconhecendo que não era possível o fechamento de fronteira. Por quê? Porque o Brasil é um país signatário da Convenção de 51 e do Protocolo de 67. Então, a partir do momento que o Brasil assume essa responsabilidade de receber essas pessoas em condição de refúgio, ele não pode simplesmente se negar ou fechar as fronteiras, porque lá o contexto da Venezuela existia um contexto de perseguição, atravessar a fronteira, então estavam presentes os requisitos. E para atender esse problema, e em face também, mais uma vez, da morosidade do processo de reconhecimento dos refugiados, também foi editada uma portaria interministerial que permitia que esses venezuelanos viessem para o Brasil, né? Então, são ajustes que nós vamos fazendo para fazer essas adequações da lei. E aí, o contexto do refúgio é um contexto que rende muitas discussões, porque existe um princípio de norma jus cogens, que é o princípio do non-refoulement, que ele vem previsto no artigo 33 da Convenção de 51, e esse artigo, ele proíbe a devolução do refugiado. Então, se uma pessoa vem buscar proteção no Brasil, em respeito a esse princípio, nós não podemos devolver essa pessoa para o país dele de origem, que é onde, em tese, ele está correndo risco, né? E aí, em 2015, mais ou menos, naquele fluxo intenso de migração dos sírios, que eles chegavam até a Turquia e depois vinham para os países europeus, houveram vários países da Europa, inclusive a União Europeia, que celebrou uma declaração com a Turquia, pedindo que a Turquia fizesse controle de fronteiras para que os refugiados não chegassem, não fossem para os países europeus. Então, foi uma política de fechamento de fronteiras, onde se questionava, né, se essa posição da União Europeia se era legítima, assim como aconteceu em outros países da Europa, que, por exemplo, eles criaram leis no ordenamento deles que permitia o confisco de bens de refugiados. Então, assim, se o refugiado tivesse mais bens, esses bens eram confiscados. Então, uma série de processamentos, por exemplo, criação de muros entre a Hungria, na região da Hungria, né, na divisa da Hungria, a criação de muros fronteiriços para poder bloquear a entrada desses refugiados. E isso não só na Europa, aqui no Brasil também né, eu já citei os exemplos das tentativas de fechamento de fronteiras que não tiveram sucesso, e nos Estados Unidos, pelo presidente Donald Trump, onde ele suspendeu o programa de admissão dos refugiados. Então, é um contexto onde, ainda que os países sejam signatários desses documentos globais, ainda que os países tenham assumido esse compromisso, eles fazem essas políticas para tentar, de certa forma, bloquear. É claro que, por outro lado, existem as razões que o professor Rubem expôs também, que eu percebo também como legítimas, né? Assim como no Brasil várias pessoas tentaram entrar e tentaram solicitar a condição, né? O status de refugiados, como aconteceu naquele caso do César Battisti, que recentemente foi devolvido, né, para a Itália, mas o caso dele era muito diferente, mas existem casos e casos que merecem as análises particulares para saber se de fato aquela pessoa merece mesmo ser reconhecida como refugiada, se ela possui aquelas características que dá para ela essa garantia, esse status de refugiado e, consequentemente, de ser protegido, né? Então, existem todos esses lados que merecem ser analisados. Então, assim, um exemplo de que essa política de fechamento de fronteiras e esse respeito ao princípio non-refoulement
ele existe, ele é legítimo e pode ser cobrado do Estado. Nós temos um exemplo do caso da Pacheco Tineu, eu não sei se vocês conhecem, a família Pacheco Tineu contra a Bolívia. Eles eram, na verdade, a Bolívia foi condenada pela devolução dessa família. Eles estavam em condição de refúgio, mas foram devolvidos. Então, eles foram condenados por proceder essa devolução dessas pessoas que estavam em condição de refúgio. Então, são vários as dificuldades, né? Os problemas que a gente tem enfrentado, e é por isso que, assim, é uma temática que eu tenho muito amor por ela, a Juliette também, porque realmente é uma questão que necessita, né, em face dessa vulnerabilidade dessas pessoas, em face desses problemas, dessas lacunas normativas e dos problemas de Estado mesmo, essas pessoas, elas merecem, e ainda que sejam reconhecidas como minoria, estamos falando de 79,5 milhões de pessoas, né? Portanto, é um tema relevante, é um tema que merece atenção de todos nós, e aqui eu já vou caminhando para o final, por causa do nosso tempo, e me coloco à disposição de todos vocês, caso tenham alguma dúvida. E é basicamente isso, em linhas gerais, é esse o contexto. E eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao professor Deilton mais uma vez pela presença, por toda a ajuda durante o mestrado, externo meu carinho também por ele, que é um professor muito querido, e os demais também, os alunos. E é isso, muito obrigada. Letícia, excelente. Como sempre, a fala da Letícia é cativante, a gente fica querendo ouvir ela sempre falar mais, e ela tem um carinho, envolvimento com a temática, e para quem, eu sempre falo, para quem quer aprofundar sobre o tema, conhecer mais a pesquisa da Letícia, faça a leitura do livro, que é realmente uma referência para todos nós. Aqui, Letícia, tem alguns alunos, principalmente no semestre passado, que nós desenvolvemos alguns artigos para o Vetor Norte, né, Alisson? Então, assim, voltados para essa pesquisa envolvendo refugiados, e tendo como referência, é claro, seu livro também. Então, os alunos gostam muito da temática e sempre elogiam a sua presença no nosso grupo. Vou passar muito obrigada, ao professor Deilton. Muito obrigado, professora Juliette. Falar depois do professor Rubem Miranda Gonçalves, da Letícia Faleiro, é sempre difícil, mas aqui me coube a função de fazer o encerramento, né? Então, é um pouco mais fácil. Mas ambos falaram sobre uma temática que eu tenho também me dedicado, estudado a respeito, que é sobre a lei de imigração brasileira, essas questões das migrações, dos migrantes, dos refugiados. E aqui, só para um fechamento rápido, né, até pelo horário, relembrando a vocês a encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. A encíclica Fratelli Tutti, que quer dizer somos todos irmãos, ela exorta a todos nós, principalmente no seu capítulo 2, que fala sobre um estranho no caminho, né, que é justamente o migrante, o refugiado que se encontra aqui em nosso país, em nosso território. E fala de uma sociedade, que somos nós, desculpem, que somos uma sociedade doente e que vira as costas à dor, ao sofrimento, no cuidado dos mais frágeis e vulneráveis. É o que aqui o professor Rubem e a Letícia falaram a respeito. E no capítulo 4, eu convido a vocês que façam uma leitura atenta da encíclica Fratelli Tutti, no capítulo 4, quando ele fala de um coração aberto ao mundo, né? E ele toca justamente sobre essa questão que se dedica ao grupo de estudos sobre migrações, sobre grupos vulneráveis, que são sobre as migrações, os migrantes, que devem ser acolhidos, promovidos e integrados na nossa sociedade. E ele fala que a melhor política, né, ela se forma na caridade. E essa caridade ela está a serviço do bem comum, né?
Então, daí se reconhecer a importância do povo, né? Para que o povo, então, exerça essa política melhor. Então, esse seminário, essas palestras não poderiam estar terminando melhor essa semana jurídica. Parabéns aí aos idealizadores, aos participantes. Fiquei aqui muito encantado, muito feliz de reencontrar, ainda que virtualmente, o professor Rubem, a Letícia também. Tem os livros aqui comigo também, e, inclusive, estou encarregado de deixá-los na biblioteca da Universidade de Itaúna. Só não fiz ainda em razão da pandemia, mas farei tão logo que seja possível. Está separadinho, guardadinho ali, só esperando a primeira oportunidade de retornar à Universidade de Itaúna. Então, com isso, eu devolvo a palavra para a professora Juliette, para que, então, ela faça oficialmente o encerramento dessa semana jurídica. Parabéns a todos. Muito obrigada, professor Deilton. A aluna Maria Luísa quer fazer uma manifestação, uma pergunta, a aluna Laura também. Eu vou passar a palavra, Maria Luísa, pode ficar à vontade. Então, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao professor Rubem e à Letícia, e também ao professor Deilton pela participação. Gostei demais das falas, e eu vou direcionar uma pergunta para o professor Rubem referente a esse cenário desafiador, que é essa questão de haver políticas públicas que realmente protegem os direitos humanos aos refugiados. E eu gostaria de saber o ponto de vista do senhor em relação a quais são os principais desafios, né, na proteção, né, dos refugiados, não apenas aí na Espanha, mas no mundo como um todo. Doutor Rubem, Sim, que estava silenciado. Sim, muito obrigado, Maria Luísa. A verdade é que fica muito por fazer, porque se nós temos que cumprir, né, os tratados internacionais e, sobretudo, no que respeita a direitos humanos, nos diz que todos somos iguais, que todos temos os mesmos direitos, mas depois, por outro lado, nos encontramos com disposições que, ao final, pois, dão a plena soberania aos Estados, e os Estados podem fazer o que realmente querem, desculpem a expressão, pois ao final, como dizemos aqui na Espanha, estamos ante papel molhado, porque sim, o papel aguanta tudo, mas se realmente temos que defender os direitos humanos, defendamos os direitos humanos como Deus manda. Então, o que acontece? Que muitas vezes, claro, falava a doutora Letícia da crise dos refugiados que queriam entrar na Europa e que a própria União Europeia pois, teve que fechar portas. É que o problema que estamos tendo aqui é que os próprios países da União Europeia não dão conta de ajudar os próprios nacionais, porque estamos numa situação de crise que está sendo terrível. Então, claro, é injusto, sim, mas ao mesmo tempo, claro, também não se pode deixar entrar a todo mundo, porque estávamos falando que eram milhões de pessoas que queriam entrar. Então, o que fez a União Europeia? Não estou justificando, que conste, mas o que fez a União Europeia? Pois é fixar cotas. Bem, pois tantos refugiados para a Espanha, tantos para Portugal, em função um pouco das possibilidades de cada país. Claro, estamos passando por uma crise económica bastante grande, então, claro, qualquer política pública necessita de dinheiro. Então, não sei, sinceramente não tenho a solução. Espero não defraudar, mas eu não tenho a solução, senão acredito que estaria assessorando aos grandes políticos. Tranquilo. Mas é difícil. Tranquilo. Muito obrigada. Eu aproveito para direcionar agora para a professora Letícia, por conta da questão que no Brasil é um cenário bastante desafiador, como ela bem colocou, e então eu gostaria de saber qual seria, do ponto de vista dela, algum tipo de proposta interessante para, né, ser, de certo modo, ir de contramão a esse cenário desafiador que nós temos. Obrigada, Maria Luísa. Então, é uma questão bastante complexa, que demanda de muita vontade, muito boa vontade, né, do Estado e na criação de políticas públicas mesmo.
porque nós temos uma lei que é robusta e os doutrinadores brasileiros falam da força, né, dessa nossa lei, mas quando a gente vai ver na prática, é muito diferente. Então, até então, o Brasil ele era reconhecido como um país de portas abertas, mas o próprio Estatuto do Estrangeiro ele era uma lei que limitava a entrada das pessoas. Então, é uma incoerência muito grande. É um país de portas abertas, sendo que a gente recebe 0,4% de estrangeiros. E aí, por exemplo, no contexto da Venezuela, o Brasil começou a reclamar demais, ingressar com essas ações no STF, pedindo fechamento de fronteiras, sendo que no nosso país a gente tinha recebido até então 30 mil venezuelanos, sendo que na Colômbia eram 2 milhões. Então, assim, eu acho que é uma questão egoísta do Estado, às vezes egoísmo de nós mesmos, assim, e que demanda uma sensibilidade muito grande e de uma força muito grande para que a gente possa colocar em prática tudo isso. Porque o que acontece, de um modo geral, com essa proteção dos direitos humanos, é que na lei, no texto da lei, ele é muito bonito, mas quando ele não funciona, não tem efetividade prática, a lei ela fica morta, né? Então, eu acho que a solução mesmo é buscar políticas públicas por parte do Estado, que eu percebo, assim, nessas minhas pesquisas, que, por exemplo, universidades privadas, como, por exemplo, a Universidade de Itaúna, ela tinha um programa de recebimento de refugiados. Então, lá na Universidade de Itaúna, tinha 3 ou 4 refugiados matriculados. Eu conheço universidades privadas de Belo Horizonte que fazem o recebimento, né, desses refugiados que são matriculados. Eu vejo um envolvimento maior, às vezes, do setor público, da Caritas, por exemplo, que tem uma força muito grande. Eu, inclusive, visitei a Caritas no Rio de Janeiro, eu estive lá e vivenciei como é que funciona na prática o recebimento dessas pessoas. Então, eles acolhem essas pessoas. Tem um padre, a Juliette conhece, em Belo Horizonte, que ele, com o dinheiro da igreja, ele alugou um prédio inteiro para receber refugiados sírios, que inclusive foram meus amigos depois disso. Então, assim, por parte do Estado, eu vejo um egoísmo e uma certa preguiça de desenvolver políticas que tornem efetivas a nossa lei, né? E é muito fácil, porque a gente assume um compromisso internacional, igual o professor Rubem falou, hoje a gente é signatário, mas amanhã a gente pode denunciar a convenção e falar, não temos mais responsabilidade, Bolsonaro pode ir lá denunciar e pronto, acabou. Então, assim, eu acho que demanda a sensibilidade de cada um de nós, enquanto pesquisadores, enquanto seres humanos, para olhar para o próximo. Isso que o professor Deilton falou dessa encíclica. Então, assim, para mim é algo muito forte. E, assim, claro que a gente gostaria de poder acolher todo mundo nas nossas casas e fazer o possível, né? A gente poderia ser uma ONG, por exemplo, estou brincando. Mas eu quero dizer, assim, que cabe a cada um de nós fazer um pouquinho. Às vezes eu faço com a pesquisa, mas o Estado faz com outras coisas. A Juliette escreve um livro e vai mostrando onde estão as lacunas, onde estão as debilidades, para que a gente consiga formar uma fortaleza de proteção para essas pessoas e para as outras pertencentes a outros grupos vulneráveis também. Que é para isso que a gente estuda, é para isso que existe o direito, a norma, né? Não sei se te respondi. Sim, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Nada. Excelente, Letícia, sua exposição. Eu adoro ouvir a Letícia falando. Devido ao tempo, a gente vai ter que encerrar, mas, Letícia, muito obrigada pela contribuição, ao professor Dr. Rubem também pela sua contribuição, pela disponibilidade em estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra para a aluna Laura, que vai agradecer em nome do grupo de estudos minorias e grupos vulneráveis, e já fica o convite para vocês ouvirem, para a gente ter mais um tempinho aí para o diálogo, para essa troca de experiência, de conhecimento, e complementando aí a fala da Letícia, justamente a gente precisa romper com os silêncios na busca dessa proteção aos direitos humanos aí das minorias e dos grupos vulneráveis. Então, Laura, aluna aí do grupo, para a gente encerrar. Boa noite, pessoal. O professor Deilton falou que era muito difícil falar depois de vocês, mas, na verdade, é pior ainda, é mais difícil ainda para a gente falar depois de todos vocês. Eu, Maria Luísa, né, como alunas, é uma grande honra a gente poder participar de um evento tão grande, tão bonito, tão enriquecedor como esse, que trouxe vários profissionais assim, incríveis, abordaram vários temas sensacionais,
E um, né, dos quês, assim, da pandemia é a gente poder ter a presença, né, do professor Rubem aí, que proporcionou esse encontro, mesmo que virtual. A gente, né, teve teve essa questão da pandemia que auxiliou, né, proporcionou vários momentos como esse. A gente agradece, né, pela participação, pela disponibilidade de vocês. E também já deixo meu convite aqui para que, né, se alguém quiser participar do grupo, que seja como ouvinte, né, quiser participar do grupo, pode procurar, né, ou a Juliette ou comigo mesmo. E assim, eu tenho muito a agradecer, porque eu tenho certeza absoluta que todas as palestras que nós tivemos vai agregar muito para a gente. Acho que foi até o Pedro mesmo que fez um artigo sobre esse tema no semestre passado. Então, assim, é um tema completamente atual, necessário, e que ele precisa ser debatido. E como a Letícia informou ali, a gente queria que ficasse todo mundo na nossa casa, né? Criar uma ONG, uma rede de segurança. Mas enquanto a gente ainda não pode criar uma ONG, né, na nossa casa, a gente tem aí o poder da informação, que é repassar essas informações para as outras pessoas. Então, assim, esse evento ele foi de extremo necessário, num momento extremamente necessário também. E, assim, eu só tenho a agradecer pela disponibilidade de vocês, pela participação, porque realmente foi incrível. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, Laura, Maria Luísa, pela constante participação, pelo carinho, consideração a todos os alunos que estiveram presentes, ao Paulinho, a todos os alunos aí que estão nos acompanhando. Muito obrigada, professor Deilton, eterna gratidão pela parceria, pelo companheirismo aí, pela ajuda de sempre, por estar presente, abraçando as causas aí da faculdade, os nossos projetos de forma tão ímpar. Agradecer a presença do Sérgio, do Alisson, de todos os professores que aqui estão, professora Elma, e todos os alunos, integrantes dos grupos, e de forma muito, muito especial ao doutor Rubem Miranda e a Letícia, que proporcionou esse momento, essa noite. A gente encerra a semana rompendo com silêncio, com certeza, com chave de ouro e com a sensação de quero mais. Então, por isso fica aí o convite, Letícia e Rubem, para que vocês retornem para continuarmos esse diálogo tão necessário e importante. Muito obrigada, gratidão. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau.